Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos começar os números irracionais, tá? Então, a gente viu números desse modelo aqui, por exemplo. Né? Que vocês até aprenderam a escrever qual é a fração que originou essa dízima aqui, né? E esse número aqui, vocês viram que ele é racional, certo? Porque existe uma fração que tornou essa dízima verdadeira. Agora, por exemplo, se eu colocar um número assim, 3,18, 19, 20, 21. O que está acontecendo depois da vírgula? Os números não se repetem, tá? Então, um número irracional é uma dízima infinita e não periódica, tá? Eu não consigo representar essa dízima em forma de fração. Então, isso é um número irracional. Gravem bem isso. Um número irracional é uma dízima infinita e não periódica. Periódica porque não se repete. Aqui repetia, ó, 45, 45. E aqui não repete nunca. Não tem uma sequência, né, que vai ficar repetindo. Então, ele é um número irracional e é representado por essa letra I. Existe um outro número irracional muito conhecido, que é chamado de π, tá? Vocês vão ouvir falar bastante dele. Ele também é um número irracional. Ele é uma dízima infinita e não periódica. A gente usa normalmente só o 3,14, mas ele é 3,14, 15, 92 e não lembro o resto, tá? Mas é uma dízima infinita e não periódica. Raiz de número primo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Se vocês fizerem lá na calculadora, vão ver que não se repete depois da vírgula. Então, também é conhecido como número irracional, tá? A diferença do número racional para o irracional. Racional é todo número que eu posso escrever na forma de fração. Então, são todos os naturais, todos os números inteiros e todas as dízimas finitas, que é, por exemplo, 1,2, tem fim, infinita, periódica, tá? E o irracional, ele é um número, é uma dízima infinita e não periódica, ou seja, não repete. O racional repete. Essa é a diferença entre os dois, tá? E depois do conjunto dos números irracionais, eu formo o conjunto dos números reais, né? Por quê? Porque todos os números, né, que vocês possam imaginar, eles são reais. Todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números racionais e todos os números irracionais são reais, tá? Por exemplo, os conjuntos dos naturais, que a gente sabe que é 1, 2, 3, 4, ou 0, esqueci, né? Depois dos naturais veio o conjunto dos números inteiros, representado pelo Z, que além dos naturais, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E depois formou-se o conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q, que são todos os naturais, todos os inteiros, mais as frações, as dízimas finitas, as dízimas infinitas e periódicas, né? E hoje a gente viu ainda um conjunto à parte, que é o dos irracionais. Vou colocar aqui separadinho, porque o irracional, ele não é natural, ele não é inteiro e ele não é racional. Vou botar aqui o π, vou botar aqui uma dízima que não se repita, certo? E todos esses conjuntos juntos formam os reais, tá?
Então, são todos os números são reais. Então, eu posso, né, perguntar se o 0, por exemplo, pertence ao conjunto dos naturais. 0 é natural? É, então vou dizer que pertence, né? Menos 1 pertence ao conjunto dos racionais. Dos racionais pertence, porque o conjunto dos números inteiros faz parte dos racionais. Pi pertence aos reais. Aos reais, todos pertencem. Pi é um número racional? Não. A gente já viu que pi é um número irracional, então não pertence. Então, vocês têm que cuidar. Natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. Opa, 0 também. Inteiro, todos os naturais e mais o lado negativo, né? Racionais, todos os naturais, todos os inteiros, todas as frações, todos os números com vírgulas que tem fim e com vírgula infinito, mas que repetem os períodos após a vírgula. E os irracionais são todos os números com vírgulas infinitos e que não repete depois da vírgula. Essa é a diferença. E todos esses números aqui é o conjunto dos reais. Então, agora, para vocês saberem se entenderam, vocês vão ter que testar nas atividades, tá? E qualquer coisa vocês podem me perguntar.